Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal UPTUESC. Eu me chamo Thalita Posidônio, sou professora na área de linguagens e hoje trago mais uma aula de literatura. Essa aula de literatura, ela dá seguimento aos estudos ao estudo das escolas literárias, mas hoje eu não trago uma escola, eu trago sim um momento muito importante para nós. Como eu já disse para vocês, temos vídeos aqui no canal que falam desde a literatura, o que é o pensamento do homem, explica cada escola literária separadamente, que nós já vimos separadamente o trovadorismo, o humanismo, o classicismo, e todas essas escolas, elas aconteceram na Europa. Então, tendo como base Portugal, elas aconteceram na Europa, e até o classicismo, que é paralelo ao quinhentismo. O quinhentismo é um momento que acontece dentro da escola literária classicismo. Sobre o classicismo, eu falo em um vídeo anterior a este. Então, o classicismo, ele aconteceu na Europa. Então, o Brasil, ele ainda não tinha sido descoberto. Então, ainda não existia a literatura brasileira. Ainda não tinha caracterizado uma literatura brasileira. Mas, como eu já disse, hoje não falaremos de uma escola, e sim desse momento que aconteceu dentro do classicismo, que é o quinhentismo, que é o momento que o Brasil é descoberto e começa a ocorrer o movimento da escrita. E nós vamos entender nessa aula como se deu, quais foram as características, quem teve destaque nesse momento muito importante que ocorre o movimento da escrita em nosso país, que é o Brasil. Então, foi no momento do descobrimento do Brasil, quando os portugueses, eles aqui chegaram, começa a ocorrer o movimento da escrita. Mas, porque ainda é considerado um momento e não uma escola? Porque começou o movimento da escrita, mas ainda não era nenhum brasileiro escrevendo. Então, são os portugueses escrevendo sobre o Brasil e enviando para Portugal. Então, é por isso que o quinhentismo não é considerado uma escola literária, não é uma escola literária, e muitos alunos têm essa dúvida, confundem, acham que o quinhentismo é também uma escola, mas não é, justamente por isso, porque foi um momento de descoberta. Então, foi o encontro dos portugueses com o Brasil, com os índios. Então, os escritos, eles vão falar exatamente disso, desse encontro, de tudo que aqui descobriram. As primeiras pessoas, os primeiros brasileiros que os portugueses aqui encontraram foram os índios. Então, os portugueses, eles começaram a informar a Portugal tudo o que aqui se passava. Então, por isso também que vocês vão entender mais adiante porque o quinhentismo ele tem essa literatura informativa, porque o movimento da escrita ele aconteceu assim, à base de informações sobre o que aqui os portugueses encontraram. Tem um caráter descritivo. Essa literatura informativa, levam um caráter descritivo, porque os portugueses, eles começaram realmente a descrever. Imagine aí, os portugueses vestidos, seus cabelos tudo no lugar, tudo certinho, penteado, suas vestes longas, com o corpo coberto, e de repente encontra quem? Os índios, sem roupas, pintados, então, com
arco e flecha. Então, imagine a cena. O português encontrando com os índios, mas que também foi um impacto muito grande para os índios que viviam dentro da sua cultura, se deparar com aquelas pessoas vindo em navios, com aquelas vestes, com uns cabelos diferentes. Então, era uma cultura muito diferente. Então, foi um impacto para os dois. Então, tudo isso aconteceu, foi no período que é marcado essa data como o período do descobrimento, que ocorreu em 1500 a 1601, o movimento do quinhentismo. Então, quem chegava aqui no Brasil eram os viajantes de Portugal, eram cronistas, eram padres jesuítas, para catequizar os índios, vamos falar deles daqui a pouco. Eu gosto muito de falar sobre o quinhentismo, porque é uma história do nosso país. Então, é algo que nós precisamos, nós devemos saber, independente de estar se preparando para o Enem ou não. Todo brasileiro deve saber como tudo isso ocorreu, é a nossa história. A história da nossa literatura. Literatura e história, elas caminham juntas, né? Tem tudo a ver. Então, nós temos um nome muito importante nesse movimento quinhentista, que é o Pero Vaz de Caminha, que é ele que faz uma carta para enviar ao rei de Portugal, informando o que aqui encontrou. Porque se fosse hoje, com a tecnologia que nós temos, não precisaria dessa carta de Pero Vaz de Caminha. Porque quando viajamos, por exemplo, e encontramos algo diferente, um animal, uma planta, algo diferente, o que é que nós fazemos? Fotografamos, fazemos vídeo, fazemos ao vivo, stories, para mostrar o que nós descobrimos. Mas naquele momento, não. Naquele período, ainda não tinha toda essa tecnologia. Então, de alguma forma, eles precisavam informar, os portugueses precisavam informar o rei de Portugal o que aqui encontraram. Então, o conteúdo dessa carta, Pero Vaz de Caminha, ele falava que achava que ali não era a Índia, porque eles estavam, na verdade, indo para a Índia e acabaram encontrando o Brasil. Então, o conteúdo dessa carta dizia isto. Então, eles começaram já, essas cartas, já começa esse movimento da literatura. Então, é por isso que tem um caráter descritivo. Eles começam a descrever. Deixa eu mostrar para vocês que caiu no Enem, o Enem 2013, uma questão que fala do quinhentismo, fala dessa descoberta, fala da carta de Pero Vaz de Caminha. Então, nessa questão do Enem 2013, traz aí um trecho muito interessante, veja bem. De ponta a ponta é tudo praia palma, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu vista do mar muito grande, porque a estender olhos não podíamos ver senão terra com arvoredos, que nos parecia muito longa. Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem lhe vimos. Porém, a terra em si é de muito bons ares. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar esta gente. Então, olha que conteúdo interessante nessa carta. Ele fala da nossa natureza, de tudo que aqui encontrou, fala que ainda não sabe se tem metal, se tem prata, se tem ouro, mas olha o que diz a última linha. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar esta gente. Então, nesse trecho, já mostra aí que eles já sentiram, os portugueses sentiram as diferenças que tinham com os índios. Então, imagine aí os índios ao se deparar também com os portugueses. Então, quando eu falo do descritivismo na literatura do quinhentismo, é sobre isso, que eles descreviam realmente sobre a fauna, a flora, a nossa natureza. Então, tudo que encontrou era novo, então eles precisavam descrever. E no Enem 2013, veio aí. Então, a pergunta é, a Carta de Pero Vaz de Caminha permite entender o projeto colonizador para a Nova Terra. Neste trecho,
o relato enfatiza o seguinte objetivo, na qual a resposta certa é valorizar a catequese a ser realizada sobre os povos nativos. Então, salvar esta gente, eles já estavam ali pensando, vendo uma cultura diferente, e o que eles podiam fazer? Catequizar aqueles índios. E vocês vão entender como. Então, como já disse, as características literárias do quinhentismo era baseado na descrição da fauna e da flora, a exaltação da natureza, porque o Brasil ele tinha muita riqueza natural. O Brasil ele tem muita riqueza natural. Então, eles logo chamaram a atenção deles, e eles precisavam contar ao rei de Portugal, ao povo de Portugal, tudo que encontraram. Então, tinha também uma preocupação com a conquista material, o que, na verdade, essa preocupação é o que eles iam levar para Portugal nesse momento, quando ele descreve nessa questão que nós acabamos de ler, que não sabia se tinha ouro, se tinha prata, então já tinha aí uma preocupação com essa conquista material. Nesse início ainda não tinha não tinha uma preocupação estética, porque a escrita, nesse momento, era uma escrita informativa. Então, eles saíram escrevendo uma carta ali informativa, então não tinha preocupação com essa estética literária. E esse grande valor documental, que de grande valor documental temos a nossa carta, né? A carta de Pero Vaz de Caminha, que, na verdade, tem um valor histórico muito grande, que ficou aí, que hoje nós sabemos realmente como aconteceu, e também o rei de Portugal viu como aconteceu essa descoberta, através dessa carta de Pero Vaz de Caminha. Então, quando os portugueses aqui chegaram, eles logo pensaram em catequizar os índios para a cultura portuguesa. Então, existiu uma literatura catequética. Nós acabamos de falar de uma característica literária do quinhentismo, mas dentro dessas características nós tivemos também uma literatura catequética, que trazem características próprias desse momento, que foi de importância imensa para os índios, principalmente. Então, os jesuítas, eles catequizavam os índios, eles chegaram para catequizar os índios, eles traziam uma escrita teocêntrica, que é Deus no centro de tudo. Tudo em nome de Deus nesse momento. Então, começou a existir essa poesia religiosa. Então, eles se preocupavam com uma conquista do espiritual daqueles índios. Até porque, no classicismo, teve Lutero, né? Teve uma parte sobre Lutero. Então, eles não podiam deixar o protestantismo. Então, foi um momento em que os jesuítas acharam para conquistar os índios para o cristianismo e também ensinar a sua pedagogia, um tom didático pedagógico, e trazendo um caráter catequético. Então, havia uma preocupação da estética literária, agora sim na literatura catequética, porque os padres eles eram estudados, então eles se preocupavam com essa estética literária ao catequizar os índios. Traziam esse tom didático pedagógico, como já falei para vocês. Eles tinham uma preocupação em ensinar a religião católica para os índios. Então, ali dentro, eles já iam conquistando os índios para a religião católica. E dentro do movimento jesuíta, que eram pessoas que estavam ali em batalhas em nome de Jesus, tivemos um grande expoente, que foi o padre José de Anchieta. É ele quem faz os movimentos mais fortes dos jesuítas aqui no Brasil. Quem ainda não teve oportunidade de assistir, procure, que tem filmes que falam sobre os jesuítas e são muito emocionantes. Vale a pena você se interar sobre isso. Então, ele foi um dos primeiros padres, o padre José de Anchieta, que não quis pegar a cultura portuguesa, pegar a literatura portuguesa e colocar logo assim diante dos índios e falar, você vai ter que fazer isso. Não. O padre José de Anchieta,
ele primeiro quis conquistar os índios. Primeiro, ele quis entender a cultura do índio, ele quis se tornar familiar ao índio, para somente depois ele vir com a sua pedagogia. Então, ele se preocupou em conhecer a realidade e foi conquistando aos poucos para depois apresentar essa realidade da Europa. Tanto que é o padre José de Anchieta que faz o primeiro dicionário tupi-guarani português, porque ele aprendeu a se relacionar com os índios sem ser agressivos, certo? Então, tem mais uma questão do Enem, só para mostrar para vocês que realmente cai no Enem esse assunto. Então, não deixem de estudar mais sobre o quinhentismo, sobre tudo que aconteceu aí nesse período, certo? Estejam aí procurando questões, na verdade, questões que falem sobre o quinhentismo. Veja esse texto 1, que caiu nessa questão do Enem 2013 também. Andaram na praia, quando saímos, 8 ou 10 deles, e daí a pouco começaram a vir mais. E parece-me que viriam este dia à praia 400 ou 450. Alguns deles traziam arcos e flechas, que todos trocaram por carapuças ou por qualquer coisa que lhes davam. Andavam todos tão bem dispostos, tão bem feitos e galantes, com suas tinturas que muito agradavam. Então, olha que interessante, eles estavam ali trocando instrumentos, eles não conheciam esses arcos e flechas, enquanto que os índios também não conheciam as coisas que eles traziam. Eles perceberam como os índios se vestiam, suas pinturas. Então, é uma literatura muito boa de se estudar, que eu mesma chego a me emocionar com essa literatura que traz em especial no quinhentismo, quando falamos dessa descoberta do nosso país e dos índios. Então, pessoal, o que eu quero dizer quando trago o quinhentismo? Que não é um movimento, não é uma escola literária, é um movimento muito importante para nós, porque começou o movimento da escrita, ainda que não fosse com brasileiros escrevendo, mas já era uma escrita brasileira, porque falava do nosso Brasil, descrevia o nosso país e enviava para Portugal. Por isso que não é uma escola literária, é um movimento de grande importância para nós. No próximo vídeo, que será uma aula onde eu vou trazer para vocês a primeira escola literária brasileira. E aí sim, já vai ser com brasileiro escrevendo, e sempre a partir da próxima escola literária que vamos estudar, será sempre relacionando Portugal e Brasil, porque vai existir sempre a escola literária, primeiro em Portugal e depois no Brasil. Então, lembre-se, o quinhentismo não é uma escola literária, é um movimento que foi de grande importância para nós. Espero ter ajudado e que você continue nos assistindo e se inscreva também no nosso curso pré-vestibular, Universidade para Todos, o UPT, UESC, e tenha aulas ao vivo de diversas disciplinas. Um grande abraço e até o próximo